Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. As expressões das pessoas do Santuário Antigo mudaram imediatamente no momento em que Lin Tong foi derrotado. O confronto entre Zhao Feng e Lin Tong não durou nem 10 respirações, e ninguém conseguiu ver o que havia acontecido. Lin Tong sempre derrotava seus oponentes com um olhar. Mesmo quando enfrentou Kang Yui, ele só havia usado um olhar e, embora tenha perdido, a batalha poderia ter mudado com apenas um pensamento. Desta vez, Lin Tong perdeu ainda mais horrivelmente, sendo derrotado em sua própria especialidade. Além disso, Zhao Feng só havia usado um olhar para derrotá-lo. Como pode existir um poder de olho tão forte? Uma fonte de energia mental tão poderosa? Uma técnica secreta para copiar o oponente? A consciência de Lin Tong não estava clara, como se ele não conseguisse aceitar esse resultado. O choque que o olho espiritual divino de Zhao Feng lhe causará foi grande demais. Apenas um olhar havia destruído sua ilusão mental do olho celestial ausente, e em poucas respirações, ele havia copiado sua técnica. Além disso, seu oponente era quase completamente imune a ataques de energia mental, e sua linhagem sanguínea não significava nada diante disso. Zhao Feng vence. Ao ouvir o anúncio do juiz, Lin Tong pareceu acordar e olhou profundamente para Zhao Feng. Nas preliminares, ele havia sentido uma linhagem de olho em Zhao Feng que suprimia sua própria linhagem e a fazia tremer. Lin Tong ficará chocado na época, e isso acendeu sua vontade de batalha. Só agora Lin Tong entendeu que a sensação de sua linhagem não estava errada. Os inúmeros olhares da multidão pousaram no rosto de Zhao Feng enquanto ele saía da arena. Esses olhares continham principalmente medo e cautela, mas alguns deles tinham lampejos de frieza e intenção assassina. Eu não posso deixá-lo viver. O sinal de perigo no coração do mestre Haiyan ficou ainda mais forte. Desde o teste do cristal flutuantes, Zhao Feng amadurecera passo a passo e começara a pressioná-lo. E agora, Zhao Feng revelara seu talento e poder de linhagem sanguínea. Quem sabe como será se ele permitir que Zhao Feng cresça? Ao mesmo tempo, o mestre Haiyan percebeu que havia sido enganado por Zhao Feng. Este era extremamente jovem e podia ter um estado mental tão calculista, sabendo se esconder por tanto tempo. Isso não era algo que outros de sua idade tinham. Pensando nisso, o coração do mestre Haiyan ficou ainda mais frio. A linhagem de olho daquele garoto é tão poderosa. É a ruína do nosso santuário antigo. Se não pudermos usá-lo para nós mesmos, devemos matá-lo. A geração mais velha do santuário antigo discutia. Os sentidos de Zhao Feng eram extremamente aguçados, e ele podia sentir as emoções na energia mental ao redor. Ele riu e escaneou a plateia. Os corações dos discípulos representantes tremeram como se tivessem sido esfaqueados quando o ouro espiritual divino passou por eles. Aqueles que tinham planos malignos em suas mentes se sentiram inquietos. Clã da Espada das Nuvens. Eu não esperava que ele derrotasse Lin Tong tão facilmente. Kang Yui estava sentada com as pernas cruzadas no chão, com um rosto pálido, e observava atentamente a arena. Atrás dela, 3 anciões do reino do espírito verdadeiro canalizavam energia para seu corpo. Yui compreendeu a semente da intenção da espada à beira do colapso de sua consciência. Naquela época, ela já estava extremamente fraca, e o contra-ataque final de Lin Tong a deixou ferida. Um ancião do clã da Espada das Nuvens suspirou. Felizmente, demos a ela uma pílula espiritual de purificação da mente preciosa, que pode curar quase toda a sua energia mental. O único problema é que ela tem uma rachadura em seus pensamentos, o que deixará uma falha óbvia se sua semente da intenção da espada for curada rapidamente. O mestre do clã da Espada das Nuvens estava preocupado. Ninguém havia conseguido ferir Kang Yui, mas o poder mental de Lin Tong não era fácil de lidar. Usando as palavras de Lin Tong, Kang Yui havia sido enjaulada em uma ilusão por 20 horas. A dor que ela deve ter sentido era inimaginável. A semente da intenção da espada é ainda mais importante do que a pílula espiritual. A energia mental daquele Zhao Feng é ainda mais aterrorizante do que a de Lin Tong. Acho que devemos desistir da batalha entre Liu e Zhao Feng. De jeito nenhum, o clã da Espada das Nuvens é o clã número 1 da aliança. Como podemos abandonar essa glória? Além disso, Yui não desistirá tão facilmente. Yui compreendeu a semente da intenção da espada. Contanto que ela possa bloquear o primeiro ataque de energia mental de Zhao Feng, ela só precisa de uma espada para decidir a vitória. Neste momento, o clã da Espada das Nuvens estava discutindo entre si. Pela situação atual, parecia que a probabilidade de vitória de Kang Yui era maior, com pelo menos 70% de chance. Isso porque a semente da intenção da espada tinha a capacidade de cortar o vazio, e a energia mental de Lin Tong havia sido reduzida a nada por ela. Mas o problema era que a mente de Kang Yui estava ferida, e a semente da intenção da espada precisava ser estabilizada. Se fosse apenas um oponente normal, não importaria. Mas a força mental de Zhao Feng era imensurável, e até alguém tão forte quanto Lin Tong foi facilmente derrotado por ele.
Mesmo que Kang Yui tivesse compreendido a semente da intenção da espada, ela tinha que admitir que ele era um oponente problemático. Mestre do clã, professor, anciões. Eu tomei minha decisão. Como uma cultivadora da espada, devo sempre seguir em frente. Além disso, é meu desejo ficar em primeiro lugar no banquete da aliança. O rosto de Kang Yui estava decidido e cheio de convicção. Sua aura da espada fez as espadas próximas tremerem levemente. Na arena das finais, as batalhas continuaram. Após a oitava rodada, só havia uma coisa que importava. Terceiro lugar, quarto lugar e quinto lugar, essas classificações já estavam quase confirmadas. A única coisa que todos queriam saber era quem iria subir ao topo. Primeiro lugar no banquete da aliança. Esta era uma posição gloriosa para qualquer um dos 13 clãs. Este era o momento que seria registrado na história. Kang Yui e Zhao Feng. Quem ficaria em primeiro? Este tópico era frequentemente discutido entre os 13 clãs. A probabilidade de vitória de Kang Yui é maior, já que ela compreendeu a semente da intenção da espada. Ninguém abaixo do reino do espírito verdadeiro pode resistir a uma espada dela. Mas Kang Yui parece estar ferida após a batalha com Lin Tong. Caso contrário, por que haveria 3 anciões a curando? A verdadeira força de Zhao Feng ainda não foi confirmada. Acho que esta batalha pode ir para qualquer lado. Embora as batalhas ainda estivessem continuando, a maioria das pessoas só se importava com o primeiro lugar. Finalmente, na 10ª rodada de batalhas, o banquete da aliança recebeu a batalha mais importante. Kang Yui contra Zhao Feng. A geração mais velha no reino do espírito verdadeiro e os discípulos representantes estavam ansiosos por esta batalha. Zhao Feng entrou na arena sem expressão. Kang Yui foi um pouco mais lenta e, das arquibancadas, parecia que ela havia se recuperado. O brilho da intenção da espada em seus olhos fazia com que outros não conseguissem olhar diretamente para ela. Kang Yui havia compreendido a semente da intenção da espada, e um olhar dela poderia destruir a confiança e a vontade de batalha de cultivadores do 6º e 7º céu. A partir disso, podia-se ver o quão poderosa a intenção da espada era. A intenção da espada continha a convicção da espada, e esse poder era exibido através da energia mental para cortar o vazio. Quando Kang Yui entrou na arena, sua aura de intenção da espada havia sido condensada ao máximo. Havia uma crença de cortar tudo e avançar. O estranho era que tanto Zhao Feng quanto Kang Yui não atacaram imediatamente. Depois de lutar contra Lin Tong, Kang Yui entendeu que ataques de energia mental eram mais rápidos do que ataques físicos. Além disso, sua semente da intenção da espada só seria usada quando o ataque de energia mental de Zhao Feng surgisse, então ela o bloquearia e decidiria a batalha com uma espada. Kang Yui, a ferida em sua mente não está totalmente curada agora. Sob a energia mental instável, sua semente da intenção da espada não está estável e pode ser crítica. Zhao Feng ficou de pé com as mãos atrás das costas e sorriu. Ele não atacou imediatamente. Os olhos de Zhao Feng se fixaram nos de Kang Yui. Mesmo que ela tivesse compreendido a semente da intenção da espada, seu coração ainda tremeu quando viu o olho espiritual divino de Zhao Feng. Era um olho que parecia inspecionar a terra. Esse olho lhe dava uma pressão várias vezes maior do que o olho celestial ausente de Lin Tong. O sangue de Kang Yui ficou rígido, e isso porque ela não tinha um poder de linhagem sanguínea. E daí? Mesmo nesta situação, acredito que posso derrotá-lo com uma espada. A aura da espada de Kang Yui ficou mais forte, e sua espada verde tremeu levemente. Era uma crença de que ela poderia vencer com uma espada. Depois de compreender a semente da intenção da espada, a força de Kang Yui subiu para outro nível. Entre os discípulos dos 13 clãs, ninguém poderia bloquear com confiança uma espada dela, incluindo Zhao Feng. Você está errada. Ninguém nunca me feriu desde o início do banquete da aliança. Até Lin Tong foi facilmente derrotado por mim quando você mal venceu e ficou ferida como resultado. A vontade de batalha de Zhao Feng aumentou. Seu olho espiritual divino brilhou com uma luz azul e ficou afiado, como se ele fosse o rei inspecionando seus territórios. E daí? Kang Yui percebeu que a convicção e a confiança de Zhao Feng estavam aumentando e colidindo com sua semente da intenção da espada. Você não pode fazer o que eu posso fazer. Isso significa que você tem uma falha crítica. Zhao Feng disse confiantemente. Kang Yui hesitou, mas então riu com desdém. No entanto, as próximas palavras de Zhao Feng fizeram seu coração tremer. Toda a sua força pode ser vista com meus olhos. E ainda assim você não sabe nada sobre minha verdadeira força e métodos. O olho espiritual divino de Zhao Feng brilhou com uma luz azul, e cada palavra, cada som e até cada respiração tinha um poder misterioso. Sob o olhar fixo do olho espiritual divino, o corpo de Kang Yui ficou rígido. Ela sentiu como se todos os seus segredos tivessem sido vistos, e essa era a razão pela qual ela não desferiu um golpe imediatamente. Yui, não seja afetada por suas palavras. Ele está tentando explorar a falha em seu coração. Não o escute.
Desde que você sacou sua espada, derrote-o com sua convicção inigualável. A geração mais velha do clã da Espada das Nuvens estava ansiosa. Aqueles que estavam assistindo não acharam difícil perceber que Zhao Feng estava quebrando a confiança de Kang Yui. Sob o bloqueio do olho espiritual divino, cada palavra de Zhao Feng continha energia mental que encontrava seu caminho na mente de sua oponente. Ao mesmo tempo, sua própria confiança e vontade de batalha continuavam aumentando. As poucas palavras simples continham uma crença absoluta. A força imensurável de Zhao Feng ficou gravada na mente de Kang Yui. Ao mesmo tempo, o poder de sua semente da intenção da espada foi restringido. Este era o objetivo de Zhao Feng. Qualquer cultivador da espada tinha uma forte crença no caminho da espada. Se alguém não tivesse isso, não poderia condensar a semente da intenção da espada. No coração de Kang Yui, ninguém era capaz de parar sua única espada. Era essa crença que aumentava o poder de sua espada, mas, através do uso do olho espiritual divino e da técnica de energia mental de Zhao Feng, a semente da intenção da espada de Kang Yui perdeu sua convicção. Enfraquecer o oponente era o mesmo que aumentar suas próprias chances de vitória. Uma batalha entre especialistas não era puramente sobre poder de combate. Também envolvia experiência, truques, mentalidade, vontade e muito mais. Você acha que sabe o quão poderosa é a semente da intenção da espada? Kang Yui bufou alto e ativou sua aura da espada para pressionar a mente e o corpo de Zhao Feng. Ela sabia claramente a intenção de Zhao Feng, mas ainda estava um pouco afetada e usou sua crença e confiança para lutar contra ele. A lâmina verde foi retirada de sua bainha, e uma nitidez pareceu aparecer no ar, travando em Zhao Feng. Vamos ver se você pode terminar a batalha com sua única espada. Zhao Feng riu confiantemente, e seu manto da sombra Yin esvoaçou no ar, fazendo sua figura ficar mais fraca do que antes. Nesse momento, a aura da espada investiu contra Zhao Feng. Kang Yui ainda não havia desferido um golpe com sua espada, e o poder invisível de sua semente da intenção da espada tentou perfurar sua alma. Se fosse outra pessoa, essa aura sozinha destruiria sua mente e a deixaria sem vontade de lutar. Mas Zhao Feng permaneceu frio, inabalável. Corte da espada do céu nublado. Uma luz da intenção da espada brilhou nos olhos de Kang Yui enquanto a lâmina verde cortava o ar, deixando para trás um rastro bonito como um arco-íris. As formações no ar foram perfuradas. O ataque com a semente da intenção da espada era muito mais forte do que os ataques que Kang Yui havia usado antes. Eles atingiram um nível totalmente novo. Antes, quando Kang Yui não havia compreendido a semente da intenção da espada, ninguém conseguia parar um único ataque de espada dela, e agora ela tinha a semente da intenção da espada. Vitória ou derrota seria decidida aqui. Zhao Feng respirou fundo enquanto seu olho esquerdo se travava em Kang Yui e explodia seu poder de linhagem sanguínea no instante antes de seu ataque. Um sangue azul claro circulou ao redor de seu corpo, e uma tatuagem vítrea apareceu. Parecia ser da era antiga, velha e nobre, com um toque de malícia. Seu sangue e ossos liberaram uma aura invisível que fez com que os discípulos próximos se sentissem inquietos e seu sangue congelasse. Isso foi especialmente verdade para aqueles com linhagens sanguíneas. Zhao Yufei, Lin Tong e outros sentiram suas linhagens tremerem. Naquele instante, os atributos de Zhao Feng aumentaram dramaticamente, e ele parecia estar protegido por um poder misterioso. O que é esse poder de linhagem sanguínea? É muito antigo e provavelmente vem dos tempos antigos. Quanto mais antiga a linhagem, mais forte o ancestral já foi. Mas, por outro lado, a pureza da linhagem é mais fraca, e as chances de herdá-la são menores. As figuras misteriosas do país do Dragão de Ferro suspiraram. O poder de linhagem sanguínea era muito raro nos 13 clãs e às vezes só aparecia uma vez a cada 1000 anos. Mas essas pessoas pareciam entender mais sobre o poder de linhagem sanguínea. O cabelo azul de Zhao Feng voou ao vento, e suas sobrancelhas ficaram azuis. Ao mesmo tempo, a tatuagem vítrea azulada emitiu uma luz. Uma aura invisível de poder se transformou em um ataque sonoro de energia mental a partir do grito de Zhao Feng. O material de areia negra foi despedaçado pouco a pouco. No ar, um anel de luz disparou em direção a Kang Yui. Isso não era mais apenas uma simples técnica de energia mental. Continha o olho espiritual divino de Zhao Feng e o poder misterioso de sua linhagem sanguínea. Naquele instante, uma luz azul brilhante girou rapidamente no olho de Zhao Feng, e o abismo azul pareceu se estender pelo ar. Kang Yui só sentiu os céus tremerem, e se não fosse por seu poder da espada, aquela força faria cuspir sangue instantaneamente. Uma luz sagrada da intenção da espada se condensou em seu olho e colidiu com o abismo azul no olho de Zhao Feng. A velocidade dessa troca era 10 vezes mais rápida do que a energia mental. A aura da intenção da espada de Kang Yui instantaneamente desapareceu pela metade. A semente da intenção da espada era condensada por sua crença na espada. Quando esse poder desaparecia, sua espada perdia sua nitidez. Não é bom, a semente da intenção da espada de Yui não está estável.
O poder de linhagem sanguínea daquele garoto é mais voltado para o lado da energia mental e contém poder semelhante à intenção da espada. As expressões dos anciões do clã da Espada das Nuvens mudaram. O que tornava isso ainda mais especial era que as ações de Zhao Feng só aconteceram no instante antes dos ataques de Kang Yuyi ocorrerem. Seus movimentos repentinos não derrotaram a intenção da espada de Kang Yuyi, mas pararam seus movimentos no meio do caminho, fazendo sua mente tremer. Uma luz de espada brilhou no ar como um arco-íris em direção a Zhao Feng. Aqueles no sétimo céu do reino ascensionado provavelmente não seriam capazes de desviar. No entanto, sob o bloqueio do olho espiritual divino de Zhao Feng, ele viu a direção aproximada da espada no instante em que Kang Yuyi a desferiu. A rota da espada foi vista em uma taxa 100 vezes mais lenta em seu olho. Mas a espada de Kang Yuyi ainda continha um pouco da semente da intenção da espada, que travou seu olhar em Zhao Feng. A tatuagem vítrea no corpo de Zhao Feng emitiu uma luz e pareceu aumentar suas defesas. Mesmo sem um aumento nas defesas, Zhao Feng poderia ignorar a maior parte do poder da intenção da espada com sua energia mental. O passo mais importante de Zhao Feng havia sido concluído. Ao diminuir o poder da intenção da espada de Kang Yuyi, significava que seu ataque cairia drasticamente. Destruição do vento e trovão. Relâmpagos azuis brilharam ao redor do corpo de Zhao Feng e formaram um grande redemoinho que esmagou tudo dentro dele em nada. O redemoinho de relâmpagos colidiu com o ataque da espada e explodiu, criando um enorme buraco negro no palco tão profundo que o fundo não podia ser visto. Um poder destrutivo tão surpreendente chocou os espectadores. Era difícil imaginar que isso viesse de alguém no reino ascensionado. Uma figura azul clara brilhou no ar. Zhao Feng havia se afastado no instante em que levou o golpe de frente. Mas mesmo assim, sangue vazou do canto de sua boca, e um corte tão profundo que o osso podia ser visto apareceu em seu ombro. A partir disso, podia-se ver o quão forte era o ataque de Kang Yuyi. Era preciso saber que a palma do trovão e vento de Zhao Feng havia atingido o pico do 6º nível, e seu poder de linhagem sanguínea havia sido totalmente aberto. Até Ao Yuetian, que tinha uma defesa imensa, seria derrotado por ele com uma única palma. Mas ainda assim, Zhao Feng havia conseguido dissipar a espada de Kang Yuyi, e isso era algo que nunca havia acontecido antes. Contanto que esse passo acontecesse, a vitória quase pertencia a Zhao Feng. Neste momento, Kang Yuyi estava condensando sua semente da intenção da espada novamente. O poder misterioso de Zhao Feng deixou uma impressão profunda nela. Como uma cultivadora da espada, seu forte era o ataque, e sua espada mais forte havia sido bloqueada pelo oponente. Além disso, a frieza de ter tudo visto através envolveu sua mente. O tempo de Zhao Feng naquele momento foi perfeito. Não foi tarde demais nem cedo demais, mas no instante em que ela atacou. Kang Yuyi até teve a sensação de que sua rota de ataque havia sido vista pelo oponente. Kang Yuyi. O fato de você não ter vencido com uma espada significa que você perdeu a chance de vitória. A figura de Zhao Feng brilhou no ar em meio a arcos de relâmpagos e saltou em direção a Kang Yuyi. Esta segurou sua espada verde e percebeu que não conseguia ver Zhao Feng. Só com a semente da intenção da espada ela teria uma chance. Neste momento, a linhagem sanguínea de Zhao Feng havia sido totalmente ativada e, usando o manto da sombra Yin, seu passo do arco do peixe ilusório do trovão atingiu a velocidade máxima. Isso não era apenas sobre velocidade. A habilidade continha a palavra ilusão, e, sob o uso da energia mental do olho espiritual divino, podia enganar o oponente. No entanto, quando Kang Yuyi usou sua semente da intenção da espada, ela ainda conseguiu travar em Zhao Feng e atacá-lo. Tarde demais. Uma risada leve ressoou em seus ouvidos. Relâmpagos circulavam Zhao Feng, e ele parecia um deus do trovão que havia descido. Sua velocidade aumentou repentinamente enquanto ele avançava. Kang Yuyi só havia desferido metade do golpe quando um ataque de energia mental do olho espiritual divino de Zhao Feng despedaçou sua semente da intenção da espada. Ao mesmo tempo, um trovão ressoou em seus ouvidos, fazendo seu sangue tremer. O corpo de Kang Yuyi ficou levemente dormente, e o pânico se instalou em seus olhos pela primeira vez. Desde seu caminho de cultivo, ela havia esmagado todas as outras pessoas sob seus pés com sua espada, e ninguém da geração mais jovem poderia revidar contra ela. Sua segunda espada não conseguiu ser desferida. Em toda a batalha, Kang Yuyi só conseguiu desembainhar uma espada, e quando Zhao Feng chegou perto, a luta havia terminado. Se o poder ofensivo de Kang Yuyi fosse considerado um 10, sua defesa e movimento não excediam 6. Por outro lado, o ataque, defesa, movimento e energia mental de Zhao Feng estavam todos em torno de 8. Kang Yuyi só sentiu uma grande fonte de relâmpagos se estender da metade inferior do corpo para cima. A intenção da espada que ela acabará de condensar foi dissolvida por esse relâmpago, e com um pará, o relâmpago atingiu seu ombro. A defesa fraca de Kang Yuyi não conseguiu parar a onda de relâmpagos, então ela instantaneamente cuspiu sangue e desmaiou. Fim dos capítulos 237 e 238.
É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!